Júlio Casares, você foi para mim o homem de marketing que mais me chamou a atenção no futebol. Você fez boas ações legais do São Paulo, chamou a atenção até para essa coisa da estratégia de marketing. E aqui é um momento que se demanda marketing. Podemos falar do que o São Paulo pretende fazer ou, de um modo geral, como é que você vê esse lado do marketing no futebol? Eu acho muito importante, Flávio. O marketing é a válvula propulsora de entrada de receita e de fidelização do torcedor. E agora é um momento de desafio. Eu não estou na gestão do São Paulo, mas eu acho que essa é uma oportunidade de você tentar atingir o torcedor à distância. Você pode fazer fanfest sem aglomeração, de forma virtual. Você pode criar situações como estão fazendo nos estádios, com figuras de ex-atletas, de torcedores, de forma ilustrada, né? Essa fanfest residencial que a gente chama, pode ser uma grande promoção. E acho que cada clube está pensando o que vai fazer e certamente o São Paulo também vai fazer. O marketing, Flávio, é muito importante para a sobrevivência do futebol. Dentro do seu plano de governo, se for eleito, o marketing será visto de que maneira, Júlio? Primeiro, Flávio, nós temos que ter um profissional remunerado do setor. E isso é meu compromisso, tanto na área do futebol, financeira e do marketing. E nós temos que ter um plano diretor, tal qual o São Paulo já fez, nós temos que estabelecer um plano para 10, 15 anos. Não pode apenas fazer um trabalho do marketing pontual de momento. Ele tem que ter um plano diretor. Nós fizemos isso no início de 2002 e podemos fazer e vamos fazer com um profissional remunerado. O marketing ele tem que ser cobrado por resultado comercial e também por resultado institucional. E ele vai voltar a ser relevante no São Paulo a partir de 2021. Como você imagina pegar o São Paulo, se for presidente? O que se fala é que as contas estão complicadas. O Matias Ávila deu colocou, né, como o Corinthians pretende solucionar os seus problemas. Eu não sei se você tem acesso, como conselheiro, acredito que sim, ao tamanho da dificuldade do São Paulo e como isso pode ser contornado. Bom, Flávio, o volume da dívida é muito alto. Ele é preocupante, mas não assusta. Por que não assusta? O São Paulo vai ter que primar por responsabilidade financeira, austeridade pesada, diminuição de estrutura e temos que discutir, primeiro, uma radiografia dessa dívida, como ela foi composta, como ela foi construída e depois discutir com credores um alongamento desse perfil. Nós temos compromisso de curtíssimo prazo, isso nos preocupa, de curto, de médio e longo prazo. Portanto, nós vamos estabelecer um comitê financeiro com técnicos e também com um profissional renomado que venha do mercado para estabelecer. O São Paulo sempre honrou compromisso e vai honrar, seja com quem for. Mas nós vamos discutir prazo, alongamento, para que a gente consiga um oxigênio de custeio para o dia a dia. O São Paulo precisa manter um time competitivo, tem folha de pagamento, tem obrigações. Portanto, nós vamos colocar aos credores que está surgindo um São Paulo diferente. Um São Paulo novo, com credibilidade no mercado. E nós vamos dizer o seguinte, o São Paulo sempre honrou o pagamento, vai honrar, mas nós temos que equacionar um alongamento dessa dívida. Agora, vamos fazer uma radiografia muito séria, muito ampla, do que como compõe essa dívida e quais os passos que estaremos tomando para o futuro. Porque quando você fala em espaçamento, na verdade, tem um valor total. Mas que isso é diluído o próprio homem financeiro, o Matias, o financeiro do Corinthians, sim, as dívidas de curto prazo, de médio prazo e longo prazo. Ou seja, quando você consegue fazer dessa dívida parcelas em 20 anos, você passa a ter um valor mensal que é suportável para o clube, que dá para pagar essa dívida a longo prazo e, ao mesmo tempo, poder contratar jogadores. O Flamengo, de uma certa forma, fez isso. O Flamengo fez isso, exatamente. O Flamengo, grosso modo, né? fez isso. Então, é isso que você fala, é justamente trazendo para o popular, trazer parcelas menores, de maneira que o que entra possa pagar essas parcelas e, ao mesmo tempo, o clube possa respirar. Exato, Celso. É você alongar esse perfil. Do outro lado, você fazer um marketing para a entrada de direito. Agora, austeridade. Fechar a torneira. Porque não pode gastar, principalmente na área do futebol, mais do que orçado. O futebol do São Paulo tem que ter meritocracia. O que é meritocracia? É contratação que agregue resultado financeiro e legado esportivo, porque nós queremos ser campeão. Mas tem que ser um time competitivo que promova jogadores da base. O São Paulo tem uma plataforma em Cotia que é sinônimo de qualidade para o mundo. E temos que promover mais. E trazer jogadores cascudos e, claro, ter uma, duas ou três estrelas, que está no DNA do São Paulo. Foi assim que trouxe Leônidas, Zizinho, Gerson, Pedro Rocha, Leonardo, Toninho Cerezo. Nós temos que trabalhar numa quantidade menor dessas grandes estrelas para suportar a folha de pagamento, mas promover a base. Por exemplo, se você tem uma necessidade de uma posição, Vampeta, Chico e Celso, esse jogador não é para ser titular, é para compor elenco, ele tem que vir da base.
Porque senão a base está errada. Ela tem que apresentar um jogador para compor elenco. Porque senão não justifica você fazer um grande investimento, você atrasa a promoção desse atleta. Então, a nossa hierarquização da contratação vai ser diferente. Nós vamos estabelecer uma linha para que a margem de risco que pode acontecer seja menor e você agregue mais resultado orçamentário e um time mais competitivo. Hoje a base do Real Madrid passa por Casemiro e Militão. Sim. E jogadores que no São Paulo não foram aproveitados. Você pode, eu vejo sempre o Júlio está sempre batendo essa tecla, e eu acho que a tecla é certa mesmo. Você tem no plantel 35 a 33 jogadores, contando com 3 a 4 goleiros, né? Sim. E você gasta na divisão de base o que se gasta em Cotia, ou que se gasta em Itaquera, sei lá, no Palmeiras. No Vitória era assim lá atrás. O presidente dizia assim, não, peraí, tem 33? Pode ter 20, mas eu quero 11 da base, quero 10 da base entregado ao time principal. Porque ali é que está a saída para você fazer dinheiro e dar essa... O Guardiola trabalha com 23 profissionais e o resto base. Eu lembro que o Paulo Carneiro fez isso lá atrás no Vitória, hoje ele é presidente do Vitória de novo, e nisso saiu eu, o Dida, Alex Alves, Paulo Gidoro, o Dedimar, o Júnior, lateral esquerdo. Ele falou, não, 20 aqui, mas quero o dinheiro que eu gasto na base é para dar esse retorno, eu quero 11, porque você não adianta, como ele falou, você contrata um cara que não vai ser titular, um atleta, e na base você tem o mesmo nível de atleta que é onde você pertence, esqueceu. Eu só discordo o seguinte, que o atleta que é do clube, ele tem que ser 100%. Que hoje até os atletas da base são tudo fatiados. Tem como fazer isso, Júlio? Tem que começar na origem, quando a revelação do jogador, não é uma situação fácil, porque ele já tem, com 12, 13 anos, já tem empresários, mas nós temos que trabalhar nesse ideal. O que eu coloco, eu concordo com o Vampeta, é que nós temos que estabelecer, talvez, 30%, 40% de jogadores da base. Esse é um grande desafio, mas é verdade. Nós não podemos... Eu vou dar um exemplo, não vou falar o nome do jogador. O São Paulo tem o PR, que hoje é um reserva imediato do Volpi, mas antes do PR foi contratado um outro goleiro que não está mais lá. Houve um investimento, o jogador não conseguiu e atrasou o PR. E hoje o PR está sendo sondado por um time inglês. Portanto, nós não podemos adiar essa promoção. A promoção da base tem que ser até antecipada, porque esses jogadores, David Neres, jogou 8 partidas no time principal. Não dá, nós temos que fazer com que esse jogador pelo menos fique 1 ou 2 temporadas. Esse é o grande objetivo da nossa gestão. Do ponto de vista do marketing também, que é a sua expertise, eu fico imaginando o seguinte, eu vou até dar um exemplo do Daniel Alves. Quando você contrata um jogador, como o Daniel Alves, ou o Corinthians contratou o Ronaldo, o Atlético contratou o Ronaldinho Gaúcho, para que esse jogador possa se pagar, você tem que ter um plano de marketing muito bem feito, porque senão você só gasta dinheiro, você tem um nome que é mal explorado. Hoje, por tudo que vale o Daniel Alves, que é público, 50 milhões de reais em 3 anos de contrato, você acha que ele é explorado o suficiente do ponto de vista do marketing? Celso, eu vou responder essa pergunta dizendo o seguinte, o marketing tem que preceder a contratação, né? Tem que ser antes. E no caso do Daniel, não. O Daniel veio primeiro e disseram que tinha um plano de médico, aí um plano de marketing não veio. Então, o Daniel Alves é um grande jogador, é uma referência, contamos com ele, contamos com o Daniel Alves, mas a contratação, quando vier um grande astro como ele, tem que preceder um trabalho de marketing, planejamento de marketing, não adianta depois. E aí, o que é pensado num nome, mesmo que seja... atacante é muito mais fácil de você fazer um trabalho, diferentemente de jogadores... De defesa. Quais são os elementos que tornam um grande investimento, um grande nome, algo rentável do ponto de vista do marketing? Primeiro, o jogador tem que ser tecnicamente muito bom, né? Porque não adianta... Eu já parto do pressuposto que é a primeira linha. Exatamente. Eu já parto do pressuposto que é jogador de Europa, que é primeira linha. Tem que ser referência, entrar em campo e fazer a diferença com o resto do elenco. Segundo, ele tem que ter um comportamento de liderança, porque nós que conhecemos futebol, você vê uma pessoa que tem essa estrela toda e não ganha o elenco, ele tem problema. Então, tendo esse perfil, esse jogador, como foi Toninho Cerezo em 93, ele vai agregar valor, ele vai agregar o grupo. Então, eu tenho essa visão e vou dizer, Flávio, na nossa gestão, nós vamos ter o diretor executivo que é remunerado do futebol, que ele é executivo, ele não é uma pessoa que vai trazer o jogador, não. Nós vamos estabelecer uma linha onde o técnico vai dizer, olha, essa posição eu tenho carência, esse nome vem para uma avaliação muito rápida e essa avaliação vai fazer a seguinte questão, é para compor elenco, vamos na base, não é, vamos procurar no mercado. E vai ter uma comissão, que é a comissão avançada de futebol, que vai auxiliar com dados e inteligência para dizer a condição fisiológica, a condição desse jogador de idade, para ver qual o período de contrato ele vai
tendo São Paulo para agregar a questão financeira e a questão esportiva e uma avaliação do que ele vai compor no orçamento do São Paulo. Você também não pode trazer um jogador impagável sem uma contrapartida de marketing. Então, isso nós vamos atuar e mudar completamente o critério de contratação do jogador profissional. Ô, Júlio, sincero, honestamente, o que fazer com o Morumbi? Tem o Corinthians, tem a Arena, né? Lá de Itaquera. O Palmeiras tem o estádio W Torre, né? Que chamam de Allianz Parque, mas é da W Torre, né? Do Palmeiras. Né? O que vocês vão fazer com o Morumbi? Chico, o Morumbi... Reformar o Morumbi, tentar cobrir o modernizar, Morumbi. né? O Morumbi, eu fico à vontade para colocar isso, que o Morumbi, nós criamos o Morumbi Concept Hall, foi nós que criamos, eu falo nós, né? Não fui eu, é nós, uma ideia coletiva. E o Morumbi Concept Hall hoje tem 4 restaurantes, buffet infantil, academia de ginástica, leva público fora dia de jogos. E lembrando que o Morumbi é um estádio pronto, quitado, particular, e que foi feito com o sonho do São Paulino da década de 50, entregue parcialmente em 60 e na totalidade em 70. Aí foi uma falha da gestão pública, que não teve um plano diretor, todo mundo quis morar do lado do estádio. Nós temos carência do quê? De estacionamento. O metrô chegou há pouco tempo, outra carência da gestão pública. Mas mesmo assim nós modernizamos o Morumbi, até porque nós não temos como mudar a estrutura dele. O anel térreo, que era um anel marginal, hoje é um anel premium. Com todas essas unidades de negócio, quem vai lá sabe. O que nós precisamos fazer do Morumbi? Eu não vou assumir nenhuma dívida para cobrir, reformar, até porque o São Paulo tem uma dívida, tem que pagar a dívida. O São Paulo fará uma manutenção adequada, uma modernização das suas instalações, mas o que falta no Morumbi hoje, quando nós criamos, Flávio, o Concept Hall, é ativação. É fazer daquele espaço lançamentos de produtos, de automóveis, lançamento e convenções, seminários. Nós temos esse espaço e nós vamos fazer. O São Paulo parou de fazer esse tipo de ação de marketing. Isso traz receita. Um aluguel de um evento como esse traz receita. E nós temos que fazer isso no calendário dos negócios e do turismo do Estado de São Paulo. Está previsto algum show, assim, de um artista famoso do exterior? Não, pelo que eu sei, esse ano, até em razão da pandemia, tinha um show previsto que foi cancelado. E essa questão de show, eu tenho a seguinte visão. O estádio do Morumbi, pelo tamanho que ele comporta mega shows. E você tem a arena do Allianz, que é uma arena moderna, composta até com mais tecnologia para um show, mas tem um diferencial. Ela é administrada por uma empresa, por uma concessionária, que tem que retornar esse investimento que ela fez. O São Paulo tem um estádio pago. Portanto, o São Paulo pode concorrer com um preço mais barato e ser um grande concorrente para essas arenas. Júlio, o São Paulo, ele tem uma marca muito grande, mas ela é uma marca muito interna. Aliás, não é o São Paulo, o futebol brasileiro de um modo geral. É muito estranho quando a gente vai lá fora, e eu estou falando isso com o maior respeito, e o cara não sabe, não conhece os clubes brasileiros. Ele conhece a seleção brasileira. Eu comparo muito com o vôlei. São Paulo tem um monte de estrelas aí, título mundial, então só que não consegue passar isso. Aí quando o São Paulo traz uma estrela internacional, o Daniel Alves, o Daniel entra de azul. Como é que dá para melhorar essa marca, falando de São Paulo e falando de um modo geral? A valorização de marca. Quando o Barcelona vai jogar, aparece o Mapa Mundi, nesse horário aqui, vai jogar. E aqui é tudo muito escondido, dificultando até a vinda de grandes estrelas, porque a nossa liga é pobre. E o São Paulo é um dos grandes nomes. O que pode ser feito? Primeiro, temos que internacionalizar efetivamente a marca. E nesse aspecto que você colocou, Flávio, eu penso o seguinte: o fornecedor de material esportivo, ele tem que fazer a camisa, fabricar a camisa e distribuir a camisa. Quem tem que dizer o design da tradição, da sua marca, das cores, é o clube. E principalmente nos jogos que você vai ter uma camisa comemorativa como essa. Então, o clube tem que ter autonomia da elaboração estratégica de você lançar a camisa. Eu também acho que, nesse momento, uma transmissão internacional, você tinha que ter a nossa camisa tradicional. Claro. Então, nós não podemos seguir o fornecedor que diz o seguinte: olha, vai ter uma coleção, entrou na linha de montagem e eu vou ter que lançar. Não, ao contrário. São Paulo tem que chamá-los e dizer o seguinte: isso era feito na época de uma outra empresa, que nós vamos indicar o cronograma e nós vamos indicar como tem que ser uma camisa tradicional, que é o nosso manto sagrado, que é a nossa marca, é o nosso símbolo, que foi premiado como tricampeão do mundo, 92, 93 e 2005, e o mundo conhece. Então nós não podemos deixar de mostrar a nossa gloriosa camisa. Júlio, bem, em cima disso que o Flávio está falando, de internacionalização da marca, tem duas coisas para mim que são fundamentais. Primeira questão, a criação de uma liga para fortalecer realmente o campeonato nacional que nós temos. E segundo, a adequação do calendário ao futebol da Europa. Afinal de contas, a gente tem um campeonato brasileiro que começa em maio, depois de um campeonato
regional, com toda a frieza de um título comemorado ou perdido, sem nenhuma promoção de jogador. Você não sabe como é que o campeonato vai começar e como é que vai terminar. O campeonato regional, a Globo vai resolver. Brigaram com a Globo, vai acabar isso aí. Por causa da janela, ou seja, o campeonato começa em maio, em agosto, pode sair uma leva já. Então eu queria saber de você, o que você pensa a respeito da formação de uma liga, a criação de uma liga, eu sei que é um assunto espinhoso, mas eu tenho que perguntar, e também a respeito da adequação do calendário de futebol brasileiro ao campeonato europeu, que na verdade é o que acontece na maioria do mundo. Celso, o São Paulo defende, num dos pilares da nossa proposta, que foi lançado dia 25 de junho, ao vivo, numa live, numa coletiva de imprensa. E antes até de você falar, por que eu estou colocando isso? Era comum antes você ver os clubes brasileiros irem participar dos torneios de pré-temporada na Europa e tudo mais, expondo marca, o que não acontece sim, há 20 Ramon de anos. Carranza, Tereza Reis. O problema é que você não tem calendário. É isso. Como nós defendemos a governança interna, nós respeitamos também as entidades. A Federação Paulista, a CBF, não tenha dúvida que tem um alinhamento institucional muito grande. Sem deixar de discutir os conteúdos dos clubes. Isso passa por conteúdo, mas mais importante do que isso é elaborar um calendário, e esse é o grande desafio, que dê essa condição para que você possa jogar lá fora. É muito difícil. A única exposição que você tem é na Libertadores da América ou num título mundial quando você é classificado. Fora isso, você não tem espaço na grade. Exato. Então nós temos que ter um alinhamento com a governança da CBF, da Federação Paulista, isso é pleno, é raso na nossa definição, mas estabelecer uma proposta que a gente possa ter, até como pré-temporada, dentro de um possível calendário, uma exposição maior da nossa Qual seria essa proposta? Você já tem? Guilherme, Não temos. Nós estamos discutindo internamente. Vamos colocar a pergunta dos telespectadores? Sim, claro. Muita gente está questionando um pouco problemas com ingressos. Eu peguei uma pergunta do Lê Siqueira aqui. Ele fala que tem que mudar urgente o sistema de compra de ingressos, a Total Acesso só dá problema. Ele quer saber qual que é a sua proposta para melhorar essa questão. Primeiro, nós vamos criar uma diretoria de inovação. São Paulo parou e não é diretoria de TI. A TI vai estar como plataforma, mas é de inteligência para atender o torcedor como cliente. E nesse ponto, esse serviço é mal feito e não é só no São Paulo. É um grande problema do espetáculo futebol. Quando você vai para o cinema, para o teatro, você se vira fácil. Mas quando fala em futebol e no gargalo de um grande jogo, é uma confusão. Então nós vamos chamar essa empresa, que tem contrato com o São Paulo, é uma concessionária, e ela tem que entregar o que está contratado, sob pena até de uma rescisão. Entretanto, nós não estamos antecipando isso. Nós vamos exigir que cada concessionário do São Paulo entregue na eficiência do valor do contrato. Agora, para que a gente consiga uma modernidade, você pode usar aplicativos hoje, né, que é uma coisa tecnológica. Para se criar uma startup como essa, nós vamos criar um diretor de inovação. Está no nosso plano e vai ser criado para ter a inteligência ao cliente. O torcedor é cliente. Ele não é apenas um fã que veste, ele compra produto, precisa conforto e precisa acesso para comprar ingresso com dignidade. Por que um torcedor, uma pessoa que está lá no Gênero que gosta do São Paulo, deve ser sócio torcedor do São Paulo na gestão Júlio Casares? Primeiro porque o sócio torcedor vai mudar. Esse sócio torcedor do São Paulo é ineficiente. O sócio torcedor do São Paulo, ele vai trazer benefício para a fidelização. Aquelas pessoas que vão mais em jogos, compram produtos. Mas o torcedor que estará conosco nessa cumplicidade, quando ele souber o tamanho do desafio financeiro, ele também tem que entrar como um patrocinador. E eu vou garantir a ele duas coisas. Primeiro, que nós vamos apresentar um balancete que todo o dinheiro vindo do sócio-torcedor vai para o futebol. O sócio-torcedor quer saber de futebol, ele não quer saber da área social, da piscina, nada. Então, nós vamos ter um balancete mês a mês dizendo assim, se entrou R$10, os R$10 líquidos foi para o futebol. Então, ele está sabendo que ele é um copatrocinador do São Paulo. E, na outra ponta, prestigiar um sócio-torcedor à distância, Flávio. São Paulo hoje tem uma distribuição geográfica de torcedor muito grande no Nordeste, no Centro-Oeste, e esse novo sócio-torcedor vai facilitar essa questão. Além de você também torná-lo muito mais apetitoso no sentido de quiz, de interatividade e principalmente que ele tenha benefícios por consumo, por pontos, por fidelização. Comprou ingresso, comprou camisa, foi em mais jogos, comprou pay-per-view, ele vai ganhar pontos e isso ele vai ganhar na ponta benefícios na própria conta do sócio-torcedor. Você gosta da ideia de renda de televisão para o mandante ou você gosta mais de uma negociação coletiva? Esse é um assunto, Flávio, que nós precisamos ver com muita calma. Nós não podemos aqui amaldiçoar esse quadro atual e não podemos deixar de fazer com que o conteúdo de cada clube, através de plataformas como o streaming, deva ser avançado. O São Paulo tem contrato com a televisão até 2024, o São Paulo respeita contrato. Nós também não gostamos de medidas de cima para baixo, mas é importante, é fundamental que
os seus conteúdos, sejam de jogos, de treinos e de alguns eventos, sejam dos clubes. E os clubes devem encaminhar essas propostas. Eu acredito que se você se organizar coletivamente, você pode trazer benefícios, né? Mas eu acho que cada clube tem uma peculiaridade. A minha marca é diferente da outra e a outra é diferente da outra. Então nós temos que trazer os nossos dados estratificados de redes sociais, de público, de audiência e de torcedores. Portanto, é um misto. Eu acho que nós podemos ter no institucional uma negociação conjunta, mas no individual uma negociação que pode ser isolada dentro das suas propriedades e da sua característica. São Paulo